A Escola de Formação em Desenvolvimento Sustentável e Justiça Ambiental, promovida pelo CELF, né, conjuntamente com a Universidade Nacional de Córdoba, é uma oportunidade grande de promoção de uma integração continental entre pesquisadores, universidades, organizações da sociedade civil, conectadas com o compromisso de produção de ferramentas metodológicas e conteúdos social e ambientalmente referenciados. E acredito que a partir desse intercâmbio com vários países, né, conseguimos estabelecer um panorama mais abrangente dos conflitos ambientais, das posturas, né, dos estados e das instituições no tratamento desses conflitos e principalmente das formas de resistência, tanto comunitárias quanto acadêmicas, para poder compreender melhor essa realidade e pensar estruturas, né, e ferramentas mais efetivas com compromisso de proteção e ampliação, né, dos direitos sociais, especialmente os direitos ambientais. Na Bahia, no estado de onde eu venho, atuamos com advocacia popular, assessoria jurídica popular, e ao poder verificar os contextos locais de cada país, né, dos conflitos que os pesquisadores e as organizações elas demonstram, é possível refletir sobre a minha própria realidade e pensar formas de enfrentar os problemas por meio das experiências que deram certo nesses outros lugares. Então, a partir do intercâmbio, é possível colher as principais experiências que possam se aplicar ao meu contexto local, ao contexto do meu país, né, do meu estado, que acaba sendo o mesmo contexto, né, de desafios, né, em relação à ampliação dos direitos ambientais. Eu faço parte de uma associação chamada AATR, Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais, no estado da Bahia. É uma entidade da sociedade civil organizada que possui 36 anos, né, de existência, e ao longo desses 36 anos nós prestamos assessoria jurídica popular aos movimentos sociais agrários no estado da Bahia, com alguns eixos, né, alguns princípios de atuação. O primeiro princípio é a educação jurídica popular, porque para se lutar por direitos é preciso saber que se tem direitos. Então a socialização do saber jurídico é o terreno de base para qualquer luta pela efetividade de direitos. É por isso que a educação jurídica popular é a nossa principal estratégia de enfrentamento a esses dilemas. Então não é uma atuação que se restringe ao âmbito processual ou judicial. A partir do conflito existente num território ou num conjunto de populações, é possível se estruturar um conjunto de conteúdos jurídicos do direito ambiental, direito penal, direito civil, direito das populações tradicionais, para se pensar aquele conflito local e, a partir daí, se pensar a atuação no âmbito do processo judicial. Então, a assessoria judicial ela é posterior ou concomitante a um processo de educação em direitos. E para fazer isso de maneira mais efetiva, se tem pensado um processo de ampliação de parcerias. Então, acredita-se que, ao estabelecer uma rede ampla de parceiros, esses conflitos locais eles podem ser abordados de maneira mais efetiva e mais densa, né, nas suas alternativas, e principalmente com o uso jurídico-político da comunicação, porque o espaço privado é o espaço principal de fomento da violência. E ao tornar aquele conflito público, nós conseguimos incidir na sociedade e principalmente no poder judiciário, né, com um processo de constrangimento em função das violências, né, que são muitas que as comunidades e as populações sem terra, povos indígenas, comunidades negras rurais vêm enfrentando no estado da Bahia. Então, é uma assessoria que não se restringe ao âmbito judicial, vai além dela e tem na educação e no fortalecimento da parceria e no uso jurídico-político da comunicação seus eixos estruturantes, digamos assim. Então, falar de justiça ambiental, primeiro precisa se identificar que com um modelo de desenvolvimento predatório, neoextrativista, há uma distribuição desigual dos impactos sobre esse modelo de desenvolvimento. E a desigualdade, nesse sentido, ela recai numa interseção entre três categorias que são indissociáveis para pensar esse conceito de justiça ambiental, que é a interseção entre as categorias de classe, raça e gênero.
Então, as mulheres negras pobres são aquelas, né, que sentem de maneira mais profunda os impactos de um modelo de desenvolvimento predatório, né? E no Brasil, nos últimos 50 anos, se você for pensar assim de maneira mais abrangente, nos últimos 15 anos, de maneira mais intensa, houve-se uma aposta de um modelo de desenvolvimento centrado no tripé concentração fundiária, expropriação dos recursos naturais, especialmente terra, água e minério, e incremento dos índices de violência geradas a partir desse modelo de desenvolvimento. Então, grandes obras de mineração, de infraestrutura, uma política agrária que reforça a concentração fundiária e a expropriação de populações campesinas, uma política agrícola que reforça um modelo de primarização da economia com a produção de commodities de maneira crua, como soja, ferro, cana para a produção de álcool. Então, esse modelo de desenvolvimento inserido numa divisão internacional do trabalho que coloca os países de capitalismo tardio como fornecedores de matéria-prima, tem um impacto muito grande nas populações tradicionais, originárias, né, como os povos indígenas e as populações negras rurais. Então, acredito que essas obras, né, as grandes obras, os grandes empreendimentos e o próprio modelo de primarização da economia é o principal elemento fomentador desse racismo ambiental.